Olá, estamos chegando para mais uma aula de história. Que bom estar recebendo vocês aqui. E essa semana, mais do que nunca, é uma semana bem importante para nós aqui na nossa aula de história, que na sexta-feira teremos aí simulado. É isso mesmo, teremos o simulado aberto de humanas junto com a matéria de exatas, que vai cair também matemática, junto com a geografia. E nós vamos fazer, né, o simulado na sexta-feira. Eu já tinha adiantado para vocês nas aulas anteriores, mas vou reforçar, como nós estamos aí na véspera do simulado, né, de história na sexta-feira, a matéria que vai cair. Na verdade, são duas matérias que vai cair. Que vai cair sobre a Grécia Antiga, né, tudo que a gente estudou na matéria anterior, na apostila anterior, e nós começamos a apostila número 4 na semana passada, que nós estamos falando sobre a Roma Antiga. Na semana passada eu fiz uma introdução para vocês aí sobre a questão da fundação romana, falei para vocês aí da lenda da loba, e hoje precisamente nós vamos falar sobre a República Romana. Mas antes da gente falar sobre a República Romana, vamos entender um pouco da monarquia. Por quê? A história da Roma Antiga ela é muito bacana e que ela é bem dividida em três partes para a gente entender. Primeiramente vem a monarquia, depois a República e depois o Império Romano, é onde tiveram então os grandes imperadores. E toda a fase da história da Roma Antiga, ela é bem repleta de coisas que fazem parte do nosso dia a dia, de muita coisa importante que reflete sim no nosso cotidiano e no nosso dia a dia. E na aula de hoje nós vamos falar sobre a República Romana, que foi um passo, né, na parte administrativa romana por causa que não deu certo com a monarquia. Nós estudamos que a monarquia romana começou, né, naquela história do Rômulo e o Remo, da lenda da loba, e depois o Rômulo foi o primeiro rei da história da Roma Antiga, depois vieram mais 6 reis, né, no total são 7 reis contando com o Rômulo, e não deu certo. Mas por que não deu certo a monarquia? Se tivesse dado certo, tinha continuado até o fim, né, da Roma Antiga. Mas não deu certo por quê? É justamente isso que a gente vai começar a abrir na nossa explicação de hoje. A República Romana ela começou precisamente em 509 anos antes de Cristo. E foi, no caso aí, fundada e foi aí dado o início da República Romana pelos patrícios. Os patrícios sempre fizeram parte da sociedade romana, não era diferente na monarquia também não. Os patrícios eram uma espécie dos mais poderosos que existia na Roma Antiga. Eles, pode dizer que eles eram a elite da Roma Antiga. E eles estavam de olho na forma administrativa da monarquia, se estava dando certo, se ia dar certo. Então eles estavam de olho naquele foco da questão se estava dando certo. Eles eram meio que a elite, mas também fiscalizavam se estava dando certo. E eles viram que talvez a monarquia estava tomando um rumo totalmente diferente do que eles estavam querendo naquela história, querendo naquele momento, então, da história da Roma Antiga. Então, o que eles fizeram? Os patrícios, então, vão se revoltar por falta de espaço lá na monarquia e vão derrubar a monarquia e vão implantar, então, a república. Então, a República Romana começa nesse passo, né? É um golpe, na verdade, que vai sofrer a monarquia romana. Os patrícios sem espaço na questão administrativa, na questão de estar lá ajudando mesmo os reis a governar a Roma Antiga, vão derrubar a monarquia e vão implantar a república. Qual que é a diferença, então, de monarquia e república, para vocês estarem entendendo aí por que então que eles implantaram a república? Na monarquia, geralmente, passa ou de geração para geração, quando o rei está governando, ou se por acaso não der certo a questão do rei, geralmente passa, né, para uma outra casta ou para uma outra família, né, de nome grandioso do território que vai estar governando, então, assumindo então a monarquia. A república já é diferente, que as pessoas escolhem quem elas querem que governe, ou através de voto, ou até mesmo através de voto público, ou se não, voto interno entre as pessoas mais poderosas. E era justamente o objetivo dos patrícios. Eles queriam governar, eles queriam ajudar na questão da administração da Roma Antiga, eles queriam dar a sua participação. E na monarquia eles não tinham espaço. E a partir desse momento, então, aí em 509 anos antes de Cristo, eles começam, então, essa nova era da Roma Antiga, que foi, então, a República. Lá na República Romana, o órgão mais importante aí era o Senado. Por quê? Os senadores ajudavam
no caso, administração romana. Até hoje, né, nós convivemos na questão da nossa política aqui no nosso Brasil. Olha só como tem muitas heranças aí das civilizações antigas. Nós temos aí, né, os senadores que também ajudam o presidente na questão de votar, de escolher, de ajudar ele na questão administrativa do país. Então, é uma coisa que começou lá atrás e faz parte do nosso dia a dia. Então, na República, o algo mais importante era o Senado. E foi na República, então, que os romanos iniciou a sua expansão, o seu crescimento. Vocês vão ver, né, que hoje nós vamos focar importantemente só na questão da República Romana. E na próxima aula nós vamos estudar a expansão, que foi o crescimento, então, dos romanos. Vocês vão reparar o seguinte, que Roma vai crescer tanto, e vai conquistar tantos territórios, que lá na frente os grandes imperadores não vai dar conta de administrar tanta terra e tanto poder que começa então um declínio da Roma antiga, só para vocês terem uma noção. Então foi muitas conquistas, através de guerras, sim, é claro, mas que conquistou tanto, mas tanto, né, território que depois não deu conta de administrar. E é justamente o que acontece com muitas pessoas hoje, que talvez assumem lideranças de empresas ou alguma coisa parecida, que não dá conta da grandiosidade e acaba se perdendo. Foi o que aconteceu lá atrás também com os romanos. Então foi nessa época que aconteceu a expansão, a unificação italiana, a gente vai estudar também depois separado, expandiu então para o Oriente e principalmente pegando um pouco de terras gregas. A gente vai reparar que os romanos conseguiram sim conquistar um pouco de terras gregas, mas isso a gente vai estudar depois mais aprofundado na nossa próxima aula, que nós vamos estudar sobre a expansão romana, ok? Então vou voltar a falar um pouco sobre a questão então da República Romana, que é o nosso foco da nossa aula de hoje. Uma forma bacana de administração que tinha na Roma Antiga eram as assembleias. O que são assembleias? São reuniões que as pessoas responsáveis pelo governo, pela administração, se reúnem ali para decidir o futuro, a questão das dúvidas, a questão dos projetos daquele território. E essas assembleias aí, elas eram centuárias, no qual eram os militares que faziam essas assembleias, e tinha as populares, que eram cidadãos que faziam então essas assembleias. Então quer dizer, atendia todos os níveis, desde os militares e também os populares. E tinha esse nome, centuária militares e popular, que era os cidadãos. Bem legal essa forma administrativa deles também. Tinha os magistrados. Quem que seriam então esses magistrados que eu vou apresentar para vocês aqui, um a um, né, quem fazia parte dessa magistratura bem interessante aqui? Seriam esses aqui, ó. É quem ajudava realmente a governar a história então dos romanos. Ó, vamos começar então do maior para o menor. Tinha o cônsul, tá? Tinha o prestor, tinha o édio, que é uma espécie de vereador, que a gente, né, convive com a questão de vereadores, que ajuda o prefeito, tinha o questor e tinha o cônsul. Eles então ajudavam, esses são os magistrados que ajudavam então, né, na questão administrativa da Roma Antiga, porque até então não tinha presidente. Quando a gente fala em república, a gente gosta de comparar muito com a questão de presidente, de presidencialismo, enfim. Aqui não era elegendo um presidente para estar governando o território, não. Mas sim os magistrados, junto com os senadores que ajudavam na política, que tinham os patrícios como liderança aí. Então, esses são os magistrados, cada um com a sua função, que ajudavam então na administração então dos romanos lá na Roma Antiga. Tinha os censores. O que os censores faziam? Eles faziam o censo, que é uma espécie de pesquisa, né, para ver se realmente, né, a população romana estava crescendo, se estava faltando alguma coisa em determinada região, o que poderia estar sendo melhorado. Então, os censores tinham esse papel então de fazer o censo. Vamos entender um a um para vocês ficar mais claro para vocês aí. Os censores então faziam o censo. Os questores faziam então a parte de finanças, que é a parte contábil, a parte de dinheiro. Eles que ajudavam na questão econômica do território romano. Quem ajudava então eram os questores nessa parte então da questão das finanças. Tinha os edes, que é uma espécie de vereador, igual eu já falei com vocês, que ajudava então nos cuidados do serviço público, na questão aí administrativa, que hoje a gente traz para o lado talvez do vereador, que é o papel do vereador.
Tinha os pretores, que cuidavam da parte de julgamento, na parte da justiça. Era cada um na sua função para não ficar pesado para todo mundo, para um só fazer todas as funções. Então os pretores cuidavam da parte da justiça. Tinha os cônsules, que lideravam então o exército, que presidia então o Senado. Então eram os militares que lideravam o exército, que era formado então os senadores, que ajudavam então nessa parte aí, chamado então de cônsules, tá bom? Teve conflitos sociais na República Romana? Claro que teve. Teve pessoas que queriam que continuasse a monarquia, teve pessoas que estavam adorando, né, a questão da república, então meio que as coisas não batiam, as ideias talvez não batiam e não, então por isso que acontece então vários conflitos sociais. Lei das 12 tábuas. O que seriam essas leis das 12 tábuas para a gente encerrar? Seria uma lei no qual o romano tinha que obedecer, como se fosse uma legislação que ele tinha que estar obedecendo. Se ele não cumprisse a lei dessas 12 tábuas, ele ia ser punido. Então era uma maneira de deixar ele alerta, ó, você tem que estar cumprindo, porque senão você vai ter que pagar de alguma forma ou outra pelo seu erro, enfim. Então foi criada então essa lei chamada Lei das 12 Tábuas, tá bom? Bom, meninos, chegamos na expansão romana. Como eu disse para vocês, a expansão romana nós vamos focar mais no nosso próximo encontro, para não confundir a cabecinha de vocês, tá? Por quê? No simulado de sexta-feira, a matéria que vai cair vai ser sobre a Grécia Antiga e a parte da introdução da Roma Antiga, a parte da monarquia e a parte da república, que eu falei na nossa aula de hoje somente, tá? Mas que isso não vai cair. Tá super fácil, não tem mistério, tá? Se você aí entendeu direitinho todos os mistérios, todos os destaques da Grécia Antiga, tá super legal, entendendo até a questão da República Romana também, vai tirar de letra todas as questões, eu tenho certeza disso, ok? Mas, para garantir o aprendizado de vocês, até na questão do que a gente falou aqui da Roma Antiga, eu vou querer que vocês façam para mim as primeiras atividades da apostila de vocês, a apostila número 4, tá? Nós estamos na apostila número 4, vocês irão fazer para mim aí, na página 7 e na página 9, os exercícios de aprendizagem número 1, número 2, número 3, número 4 e número 5. Então, ó, página 7 e página 9, do número 1 até o número 5, no qual nós vamos aí, né, dar esse pontapé nas atividades aí sobre a história da Roma Antiga, ok? Então, vamos aproveitar esse restinho, não esqueça de tirar a foto e me enviar que vocês fizeram a atividade de vocês, tá bom? Desejo vocês aí boa sorte no simulário de sexta-feira, que eu tenho certeza que vão tirar de letra aí todas as questões, ok? Então, um grande abraço para vocês, vamos fazer a atividade, vamos trabalhar na atividade e eu espero vocês no nosso próximo encontro, nossa próxima aula de História. Até lá!